volta com o programa Lições da Bíblia. Estamos no segundo bloco do programa dessa semana, conversando com os pastores Edson Schock e Gilson Brito sobre a conversão de Paulo, que é o tema da lição dessa semana aqui no programa. E, pastor Gilson, você falou, nós estávamos falando sobre Jesus, que não tinha se encaixado perfeitamente no perfil judaico, e eu precisei te interromper para chamar um intervalo, por favor. É que ao longo dos séculos, os judeus foram criando uma expectativa em relação ao Messias só com base naqueles textos do Antigo Testamento que falavam de um Cristo vitorioso, um Cristo glorioso, né? Um Cristo que iria ser luz e bênção para Israel e para todas as nações. E eles foram perdendo com o tempo a compreensão de que o Messias também iria sofrer, né? O Messias iria padecer. Então, por conta de terem nutrido apenas essas expectativas do aspecto glorioso do Messias e não do seu aspecto sofredor, quando Jesus apareceu, filho de uma camponesa com um carpinteiro, vivendo no meio dos pobres, né? Relacionando-se com os pobres, não tendo nenhuma atividade assim política forte. Não era de uma casta superior ali, de uma família importante. Não estudou com os principais rabinos de Israel, né? Não pertencia a nenhum desses grupos, fariseus, escribas, saduceus, né? Que eram grupos que tinham muita ascensão em Israel na época. Então, era uma decepção. E para completar, o clímax da decepção deles foi exatamente a cruz, né? Porque, ora, como que ele pode ser o nosso Cristo, nosso Salvador, o Messias tão aguardado, sendo humilhado numa cruz? Então, o problema de Jesus não ter se encaixado com a expectativa judaica foi por conta da expectativa judaica ter se estabelecido apenas em cima de um aspecto do Messias e não de toda a sua missão. Exatamente. Chegamos ao ponto aqui da nossa lição dessa semana, pastor Edson, que nós chegamos ao livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso 3, dos versos 3 a 9, quando nós lemos aqui o relato do encontro de Saulo de Tarso com Jesus na estrada de Damasco. Foi um encontro cercado de muitas coisas, né? Muitas cenas fortes. Como você vê capítulo 9 do livro de Atos? Este encontro é um encontro muito singular. Jesus encontrando-se com Saulo diretamente. A Bíblia o relaciona a Jesus como uma luz do céu que brilhou diretamente ali para ele. Quer dizer que Jesus não é representado pela escuridade, e sim pela luz. Me chama muito a atenção como é que Jesus chama a Saulo. Os hebreus chamavam sempre pelo nome, né? Mas quando ele repetia 2 vezes o nome, era uma pessoa extremamente próxima. Nem todo mundo podia dizer para ele 2 vezes o nome, só a mãe, ou pessoas muito próximas, esposa, etc. Lembra essas vezes, Jerusalém, Jerusalém, Marta, Marta, Simão, Simão. E agora fala aqui o nome de Saulo, Saulo, 2 vezes. Por isso que ele se estranhou, porque em primeiro lugar, eu não conheço essa voz. E então, por que se atreve a me chamar 2 vezes meu nome, se eu não conheço a ele? Isso chama muito a atenção, porque Deus está muito próximo dele, ainda que ele está muito longe dele. Isso acontece até os nossos dias, né? Quando a gente quer brincar, contar alguma coisa, Gilson. É verdade. Não é? A gente repete 2 vezes. É uma proximidade, dá uma ideia de proximidade. Que Paulo se assustou mesmo, né? Falou, não conheço essa voz, quem é que está falando comigo? Né? Quem fala disso? Quer dizer que Saulo não reconheceu a voz de Deus. Mas não é que ele conhecia a Deus, então Jesus conhecia ele, mas ele não conhecia Jesus. Jesus se declara, eu sou Jesus a quem tu persegues. Que frase forte, não é? Quem é que está falando comigo? Que Paulo, pela claridade, diz o relato bíblico, ele ficou cego. Deve ter sido uma luz bem intensa, forte, né, Gilson? Claro, uma luz intensa, agressiva. E ele ouviu a voz, ele até achou que a pessoa estava talvez ali, que quem é que está falando comigo, né? Ele imaginava que era uma voz, né? Ele estava cego. Essa frase, eu sou Jesus a quem tu persegues, deve ter desmoronado todo o pensamento judaico que ele carregava dentro dele, o preconceito. Ele deve ter se quebrado, falou, não é possível que esse homem está vivo mesmo.
né? Primeiro, essa confirmação, né? Ele vive, né? Porque ele certamente se convenceu com a história dos líderes de Israel de que a ressurreição de Cristo tinha sido forjada pelos discípulos. Mas quando ele ouve o próprio Jesus dizendo, olha, eu sou Jesus a quem tu persegues, então significa claramente que ele vive. Mas eu acho interessante também, pastor, quando Jesus diz, olha, eu sou Jesus a quem tu persegues, no sentido assim de que ele estava perseguindo era a igreja, não era o Cristo vivo, glorioso, ressuscitado. Ele estava perseguindo a igreja. Mas é assim mesmo, quem persegue os filhos de Deus está perseguindo o próprio Senhor, né? Exatamente. Aliás, nós aqui temos filhos, né? E se alguém faz uma maldade para um filho da gente, essa maldade dói na gente, né? Não tem forma mais forte de você agredir a um pai, a uma mãe, né? Você que é pai e mãe sabe disso, do que é ver alguém agredindo o seu próprio filho, né? Então, é preciso que a gente tenha consciência disso. A igreja é o que Deus tem de mais precioso neste mundo, não obstante as suas falhas, não é? Mas a igreja é o que Deus vê com mais carinho, é o que há de mais precioso para Ele. Quem faz algum tipo de mal para a igreja, seja qual for a razão, tem uma conta muito alta a acertar com o Senhor. Por outro lado, aqueles que abençoam a igreja, que cooperam para a unidade da igreja, para o crescimento, para o fortalecimento da igreja, eles certamente estão agradando muito a Deus, né? Porque assim, se faz mal para uma filha, eu tenho 2 filhas, se faz mal para uma filha minha, fica muito mal comigo, né? E você é bravo. Eu sou bravo. Agora, se faz bem para as minhas meninas, ou fica numa moral comigo... Lógico, né? tá certo. Fica muito bem. Torna-se meu amigo, tornam-se minhas amigas, todos os que fazem bem para as minhas filhas. E assim é com todos os pais. Claro. Né? Naquele momento em que Saulo tem um encontro com Jesus, pastor Edson Schock, e que ele se vê impotente, jogado ao chão ali, e deve ter passado em milésimos de segundos toda a história do povo judeu, talvez até o apedrejamento de Estevão, né? Estava fresquinho ainda na mente dele, falou, meu Deus, será que eu fui injusto? Né? Eu acho que essa sinceridade que ele tinha, que fez com que ele mudasse de lado rapidamente, Cristo viu nele também, naquele momento, uma disposição em fazer a vontade dele, né? Ele até pergunta para Deus, né? O que o Senhor quer de mim, né? O que é que o Senhor quer de mim? E isso mostra realmente que Saulo era o homem a quem Jesus buscava para aquele momento da igreja cristã? Sem dúvida. Essa resposta de Saulo, o que queres que eu faça? Aqui eu estou. É uma resposta como é música para os ouvidos de Jesus. Porque ele mostrou uma disposição para saber o que faço agora. O que menos temos nós é disposição. De fato, o ser humano não tem disposição para Deus. Você vê que quando os anjos cantaram aquele dia que Jesus estava nascendo, disse, glória a Deus nas alturas. E que mais diz aí? E paz na terra. Paz na terra. Com os homens. E boa vontade para com os homens. A boa vontade não é nossa, é de Deus sempre. Você quer saber uma coisa? Você quer ser sempre aquele que faz o melhor esforço para todas as coisas. Nós morávamos em um edifício onde tinha 3 andares e chegamos cansados do mercado, levamos todas as coisas, chegamos na parte da nossa casa. Aí minha esposa dizia, esqueci minha carteira. Você acha que todo mundo queria correr para trazer? Ninguém queria. Mandava minha filha, estou cansado. Mandava meu filho, mãe, eu fiz, por que você não faz que sua filha obedeça, não? Agora, sobrava para mim, está bom, eu vou. Mas uma coisa, não esqueça mais, não vai com boa vontade. Cada coisa que nós fazemos para Deus, às vezes nós não temos vontade, mas Ele sim tem vontade para conosco. Por isso é que eu acho que essa resposta de Saulo, Senhor, o que queres que eu faça? É como dizer, aqui estou pronto para fazer tua vontade. É uma oração que nasce de um coração que ha sido submergido em aquele poço onde às vezes nós precisamos cair para reagir de alguma outra maneira. Né? Foi uma bênção porque a partir de aí todas as coisas foram diferentes no caminho de Saulo. Deus faz um pedido para que Ananias fosse conversar com Saulo.
Eu fiquei pensando, né, nessa semana, enquanto estudava esse tema, gente, que pedido difícil Deus fez para Ananias, né? Vai lá. Que a fama de Saulo já havia se espalhado por todas as partes, né? Os irmãos em Damasco já sabiam que ele estava perseguindo a igreja, assolando a igreja em Jerusalém, e a notícia de que ele havia conseguido autorização dos sacerdotes para poder perseguir a igreja também em Damasco. E a própria notícia do apedrejamento de Estevão, que correu por toda aquela região, Sim. e o fato de Saulo estar presente, ou deve ter ficado com muita raiva. Claro. E é interessante quando o Senhor diz para Ananias ir, Ananias diz, Senhor, que isso? Esse Saulo aí... Ananias não estava com boa vontade não, né, pastor? Saulo não presta, ele é um perseguidor, não é? Ele está exterminando com tudo quanto é crente que ele vê pela frente, ele não tolera crente, né? Mas quem está falando não é um outro crente que ouviu que Paulo tinha melhorado. Quem está falando é Deus. E Ananias está consciente que Deus está falando com ele. Está consciente ou não? Agora, Deus vai falar uma coisa errada? Como discutir com Deus da transformação de outra pessoa? Me chama muito a atenção. Ele acreditava mais na fama errada de Saulo que na palavra de Deus que estava dizendo, não, eu mudei ele. Se bem que depois ele foi, né? Quando o Senhor disse aqui no verso 15... Depois de questionar, né? Depois de questionar. Atos 9,15, ele diz assim, está escrito assim, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, nesse ponto aí, pastor Gilson e pastor Edson Schock, a impressão que dá pelo texto bíblico é que Ananias não sabia que Paulo tinha tido um encontro com Jesus. Sim, né? Quer dizer, como é que eu vou lá falar de Jesus para esse homem? Como é que eu vou lá visitá-lo? Se eu for lá, eu vou ser a primeira vítima dele. Eu vou ser morto. Né? Mas ele não tinha essa noção do encontro com Jesus. Né? E porque talvez o próprio Ananias não tinha consciência de que todas as pessoas que são alcançadas por Evangelho podem mudar. E aqui nós vemos uma palavra que me chama muita atenção, esse texto que acaba de ler o pastor Gilson, diz, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e reis, como perante os filhos de Israel. Instrumento escolhido. Será que só ele poderia ter sido escolhido? Todo mundo é escolhido para a salvação, mas ele tinha uma missão específica. E Deus deu uma visão a Saulo. E tua missão, Saulo, vai ser pregar aos gentios. E quando ele termina suas lutas e antes de ser morto, o próprio Saulo fala no livro de Atos, que ele disse para o Senhor, ao final da história, eu fui fiel à visão que o Senhor me deu. Ele foi fiel. Quer dizer que algumas pessoas são escolhidas para ser determinadas missões e não concluem o sonho de Deus. E eu sempre me ponho a pensar, por exemplo, se José pecava com a esposa de Potifar, ele não teria completado o sonho de Deus. Se Moisés não teria golpeado aquela rocha, ele teria entrado, completado o sonho de Deus. Então, Deus tem um sonho para cada um de nós. O que esse sonho se concretize não depende apenas do chamado de Deus, depende da forma como eu vou agir ao longo de minha vida para tornar esse sonho realidade. E uma coisa interessante, quando a gente fala de um chamado que Deus nos faz, aquele que já está no caminho há mais tempo, ele tem o mesmo privilégio do que aquele que aceitou o chamado do Senhor Jesus agora no último segundo. O Espírito Santo ele vai agregando as pessoas ao reino de Deus e todas têm o seu devido valor, não é? Eu até acredito que Ananias, quando começou a entender, ele foi humilde, né? Se é Deus que está chamando, eu tenho que aceitar. E quando ele chega à casa onde Paulo estava, ele já chega dizendo, irmão Saulo, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, para que recuperes a tua vista e fique cheio do Espírito Santo. Veja, antes era o Saulo temido, né? O terrorista, o perigoso, o perseguidor. Mas agora, entendendo que Deus havia operado na vida de Saulo, Ananias já chega com compreensão completamente diferente. Chamando de irmão. Já cumprimenta como irmão, né? Já coloca sobre ele as mãos, ora para que ele recupere a vista. Na sequência, ele foi batizado. Né? Mas eu queria ressaltar, pastor Lanza,
esse fato de que aqui no capítulo 9, verso 8, aliás, capítulo 9, verso 9, depois que ele se levanta ali e é levado para Damasco, o texto diz assim: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Foram 3 dias de jejum, né? Ele se absteve dos alimentos e esteve em oração aqui, certamente, né? Clamando a Deus. Certamente vieram à mente dele os textos que ele conhecia do Antigo Testamento, que falavam a respeito do Messias. E ele deve ter pensado assim: puxa, como eu pude ser tão cego, né? Exato. Veja, agora que ele estava cego, ele estava enxergando, né? Um paradoxo, precisou ficar cego para enxergar. Agora ele conseguia relacionar os textos com Cristo. Certamente ele se lembrou, como você já disse, de Estevão, da frieza dele ao participar do apedrejamento de Estevão. E o discurso poderoso que Estevão fez. E isso, o rosto de Estevão com o rosto iluminado, aliás, Estevão com o rosto iluminado diante do Sinédrio. Ele deve ter pensado nos cristãos todos que ele prendeu, que ele judiou, que ele maltratou, que ele obrigou a blasfemar, inclusive, como ele diz, né, lá em Atos 22 e 26. Então, assim, tudo isso veio à mente. E com muita humildade, certamente, ele confessou seus erros ao Senhor, clamou pela misericórdia do Senhor, de modo que quando Ananias chegou, ele já estava preparado realmente para ter sua visão recuperada, na verdade, para ter sua vida restaurada. E as transformações nos mostram 5 fatos interessantes, né? Em primeiro lugar, ele estava na escuridão, se enfrentou com a luz e agora estava na luz. Ele estava achando que estava no caminho, porque ele disse: vou a perseguir os que estão no caminho. O caminho era errado e Deus colocou de novo o caminho. Ele não reconhecia a voz, porque Jesus falou com ele: quem é o Senhor? Depois ele conseguiu reconhecer a voz de Deus. Ele se tornou um enviado de Deus antes de ser um enviado do Sinédrio. Então, ele um apóstolo das tradições judaicas, agora era um apóstolo de Jesus. Do Senhor Jesus, né? De perseguidor a perseguido, e é isso que a gente vai comentar um pouquinho no próximo bloco com vocês. Não saiam daí, nós voltamos já já.